queremos calcular a derivada de cosseno de θ em t, isso será a derivada de cosseno de θ em θ, vezes a derivada de θ, que é a função do tempo, no tempo. Isso aqui sabemos quanto vale. E isso aqui, não sabemos como é que é nosso θ de t. Mas podemos associar a essa variação temporal de uma função uma grandeza ômega de t e chamarmos isso de velocidade angular. Unidade, radianos por segundo. Um ômega de t definido como a taxa de variação do nosso ângulo nesse giro aqui da circunferência. Quanto que está variando o nosso θ no tempo? Isso posto, aplicado aqui, temos R que multiplica ômega de t menos seno de θ de t e mais d dt de seno de θ, ou vamos por partes, d de θ de seno de θ, cosseno. Dθ dt, ômega, que já está aqui em evidência. Isso aqui é a nossa velocidade, que podemos associar aqui ainda um certo versorzinho com essa velocidade. Nosso versor v, que é o vetor v dividido pelo módulo da velocidade, vai ser aquele menos seno de θ e mais cosseno de θ. J. Como θ é a função do tempo, esse versor depende do tempo. Na realidade, podemos associar esse versor a um versor θ de t apontando na direção da velocidade. Então temos esse versorzinho R, e além dele, vamos ter aqui um versor θ. Perpendicular. Como você vê isso? Podemos tirar o produto. Sim. O versor do θ sempre vai ser igual ao versor da velocidade quando a velocidade for a mesma constante? Na realidade, a condição é muito menos restritiva do que isso. A velocidade pode até variar. Se for um movimento circular, se R não estiver variando, esse θ vai ser sempre aqui tangente, portanto, paralelo aqui à velocidade. Ok? Pode ser que você esteja numa situação como esta aqui que havia mostrado antes.
que eu tenho meu corpo girando, mas eu estou puxando ele aqui. Tá ok? Então você nota que não vai estar descrevendo uma trajetória circular, vai ser uma espiral. Nesse caso, a componente da velocidade tem uma componente radial, além dessa componente angular. Esse versor θ ele está associado a essa variação do ângulo. É por isso que damos esse nome de versor θ. Está associado com a variação desta grandeza aqui, de forma desacoplada da variação desta grandeza aqui, do raio. O que você tem aqui é uma base de dois versores perpendiculares. Você mostra isso tirando simplesmente o produto, que será, nesse caso, menos cosseno de θ, seno de θ, mais cosseno de θ, seno de θ. Colocando explicitamente, θ de t como menos seno de θt e mais cosseno de θt j e versor r, cosseno de θt i mais seno de θt j. Com esses dois versores, o produto escalar deles vai te dar seno vezes cosseno, com sinal de menos, cosseno vezes seno, com sinal de mais, portanto, igual a zero. Perpendiculares. Você vê que θ, escalar θ, vai ser igual a r, escalar r, que é igual a 1. É isso que a gente diz de estar no sistema de coordenadas um sistema de coordenada circular. Adicionando o eixo z, temos o sistema de coordenadas cilíndricas. O que é que muda nesse caso? Antes tínhamos I e J fixos no nosso sistema de coordenadas cartesianas. Agora temos R e θ ainda ortogonais, mas girando. Por que essa complicação? Porque, no fundo, para uma dinâmica de rotação, o nosso problema fica mais simples. Nós acabamos de calcular a derivada de R no tempo e vimos que ela nos dá simplesmente ômega vezes nosso versor θ. Se calcularmos agora a derivada de θ no tempo, quando calculamos a derivada aqui, vamos ter explicitamente menos ômega, que multiplica cosseno de θ i, que multiplica agora a derivada de cosseno, que é menos seno, o sinal de menos já está aqui na frente, vezes a derivada de θ em t, nosso ômega. A derivada temporal de um vetor vai nos mapear no vetor ortogonal. A gente tira a derivada do versor R, saímos no versor
θ multiplicado pela velocidade angular. A derivada do versor θ nos dá o versor r, multiplicado por menos a derivada de θ, menos a velocidade angular. Alguma dúvida aqui? Podemos agora simplesmente pegar isso e aplicar diretamente no nosso resultado para velocidade. R de t é uma constante que multiplica esse versor R de t. V de t vai ser igual a R, que multiplica d dt do nosso versor R de t. Portanto, ômega de t, que multiplica R, que multiplica o versor θ de t. E a aceleração? Para a aceleração, aplicamos diretamente a derivada aqui em cima. Não vou me dar ao trabalho de desdobrar aqui cosseno de θ e θ de t, etc. Vamos usar diretamente essas relações aqui. A ortogonalidade de θ e r. E resolver isso nessas coordenadas circulares. Neste caso, d dt de r, que multiplica ômega de t, que multiplica θ de t. Para lá. Como é que eu calculo essa derivada? Tem aqui um produto de 3 elementos. R é constante, ok, ele sai da nossa derivada, mas ômega e θ dependem de t. Eu preciso de mais matemática. Vamos calcular. A regra do produto. Tenho arrepios cada vez que eu escrevo uma regra na lousa, mas sei que vocês vão ter essa fisgada mnemônica de decorar essa regra. Façam contas, tá? Façam a lista de exercícios para realmente memorizar isso. Mas essa regra do produto está dizendo que se você tem uma função h de uma variável x, essa função h pode ser escrita como produto de duas funções, f de x e g de x. Eu quero calcular a derivada em x desse h de x. Nesse caso, o limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX vezes g de x mais ΔX menos f de x vezes g de x dividido por ΔX. Como que eu posso sair dessa? Eu posso lembrar que f de x mais ΔX vai ser igual ao nosso f de x mais um certo ΔF. ΔF é esse que vai ser função, evidentemente, de x e ΔX, tá? Idem para g.
de x mais ΔX. Então, vou aplicar isso aqui dentro. Vamos ver que f de x mais ΔX, que multiplica g de x mais ΔX, pode ser escrito como f de x mais ΔF, que multiplica g de x mais ΔX. Com isso, sim, obrigado. ΔG. Me empolgo e vão ficando coisas no caminho, né? Aplicando diretamente nesta função aqui, o que é que nós temos? Que a derivada em x de h de x será o limite de ΔX tendendo a zero de f de x vezes g de x mais g de x ΔF mais f de x ΔG mais ΔG ΔF menos f de x g de x. Tudo isso dividido por ΔX. Agora começam os cortes. F de x vezes g de x. Podemos cortar aqui. Sobraram três termos. Este termo aqui e este. O que acontece? Temos um termo proporcional a ΔF, um termo proporcional a ΔG e um termo proporcional ao produto ΔF por ΔG. Como estamos fazendo ΔX ficar muito pequeno, ΔF e ΔG vão ficar igualmente pequenos. Então, é bem razoável dizermos que esse termo aqui vai reduzir mais rapidamente do que cada um desses termos aqui. Você está fazendo produto de dois termos muito menores do que esses. O resultado, portanto, é que isso aqui pode ser tomado como zero. O que teremos, então, vai ser g de x, que multiplica o limite de ΔX tendendo a zero, de ΔF por ΔX, mais f de x, limite de ΔX tendendo a zero, de ΔG ΔX. Ou seja, d dx de h de x é igual a f de x d dx de g de x mais g de x d dx de f de x. É a regra do produto, aplicada para h de x igual a f de x vezes g de x. Mais uma relação de derivação. Hoje aprendemos coordenadas circulares, derivada de funções trigonométricas, regra da cadeia e agora a regra do produto. Aplicando isso aqui, nesse nosso problema, temos
que é a aceleração, vai ser igual a um r que multiplica uma função alfa de t vezes θ de t, onde alfa é o que eu chamo de aceleração angular, mais r vezes ômega de t, vezes a derivada temporal de θ de t. Mas qual era a derivada temporal de θ de t? Era justamente menos ômega vezes r. Versor r menos, e o ômega aqui fica ao quadrado. Ok? E agora tem que fazer a ressalva. Em que esse alfa de t igual a d ômega de t dt é o que a gente chama de aceleração angular. Note que nesse problema, em que fixamos o raio, nossa velocidade é perpendicular ao raio e nossa aceleração ela vai ter duas componentes. Uma paralela ao raio, outra paralela à velocidade. Nossa aceleração vai ser uma aceleração tangencial mais uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela vai ser sempre igual a menos r vezes ômega quadrado, que pode ser uma função do tempo. E o que é esse ômega? Vamos lá. Você vai ter aqui um delta φ, certo? Esse delta φ, ou desculpe, esse delta θ, para manter a nossa notação, vai corresponder ao ângulo percorrido pelo objeto quando ele corre aqui um arco de comprimento ΔR. Omiti os vetores aqui, porque eu estou falando de um ângulo, vou inseri-lo aqui dentro, e um arco com comprimento ΔR. Esse arco ΔR é justamente igual a R vezes Δθ. Se eu divido os dois lados para um intervalo de tempo pequeno, vou ter uma velocidade média, uma velocidade angular média. Se eu calculo o limite, desses dois termos indo a zero, o resultado vai ser que minha velocidade em módulo vai ser igual a R vezes ômega de t. Então eu relaciono minha velocidade com minha velocidade angular. E tenho aqui menos v quadrado sobre R. Por que o menos? Hã? Por que você colocou menos? Por que eu coloquei menos? Porque o meu vetor R, meu versor R, ele aponta a partir da origem. Então, aqui, esse meu versor R está sempre apontando para fora.
coloquei essa aceleração centrípeta como um valor que multiplica esse meu versor, ela tem que ser negativa. O que sai diretamente daqui, daquela relação que a derivada temporal do versor θ é menos ômega r. Menos ômega r. Daí, temos toda a justificativa daquilo que nós sabemos da física do segundo grau. Para um movimento circular uniforme, a velocidade tem módulo constante. Portanto, a velocidade angular não varia. A única aceleração que tem é uma aceleração apontando na direção da origem, atuando aqui sobre o corpo que realiza essa trajetória circular. A velocidade sempre é tangencial à trajetória. Isso nós vimos na aula passada. A velocidade sempre é uma tangente à trajetória, em qualquer movimento, pela própria definição de velocidade. Então, essa velocidade vai ser aqui perpendicular a r para o movimento circular. Não tem nenhuma componente radial de velocidade para que se tenha um movimento descrito como um círculo. E essa sua aceleração centrípeta, ela tem uma função muito específica. Ela muda o sentido de V. Tenho aqui o meu vetor R. Nesse vetor R, eu adiciono um elemento ΔR, perpendicular a R. E eu faço esse ΔR tender a zero. A consequência desse ΔR adicionado a R não vai mudar a minha amplitude, mas vai mudar a direção. Cada elemento ΔR que adiciono, eu vou deslocando o meu vetor R. Ele vai girando. Ele muda a direção, mas não muda a amplitude. Para o vetor velocidade, perpendicular a esse meu vetor R. Esse meu vetor velocidade, eu vou adicionando elementos de velocidade, sempre perpendiculares a ele. E cada vez que adiciono esse vetor velocidade perpendicular, ele vai mudando a direção. Então, senhores, além de toda a matemática, a gente sai com a prova que a componente normal da aceleração ela muda somente o sentido da aceleração, da velocidade. Já a componente tangencial, essa componente paralela a V, ela muda o módulo de V. Ela vai fazer com que nosso corpo gire cada vez mais rápido ou gire cada vez mais devagar. Essa componente tangencial da aceleração vai ser responsável por aumentar ou diminuir a taxa de giro. Ela vai ser responsável pelo corpo começar com uma certa velocidade e essa velocidade ir caindo. Deu para ouvir? Imagina como eu ouvi. Ficou claro então, senhores? Revisitamos o movimento circular. Nisso, ganhamos traquejo com cálculo. E nisso conseguimos ver algumas coisas importantes sobre a relação de aceleração e velocidade. Como que as componentes paralelas e componentes normais da aceleração
vão servir para mudar a aceleração, seja em módulo, seja em sentido. Tá ok? Dúvidas aqui? Alfa. Eu estou chamando isso aqui de aceleração angular. É a nossa derivada de ômega. Quando eu fiz a derivada, derivei ômega e mantive θ. E aí saímos com alfa. É uma grandeza que eu defini em radianos por segundo ao quadrado. E ela vai ter o papel para a aceleração angular como a aceleração linear para a velocidade. Ok? E essa outra grandeza aqui, esse outro lado, vem justamente da derivada em cima do meu θ de t. Bom, senhores, na aula que vem, nós vamos brincar um pouco com as leis de Newton. Até aqui, nós lidamos apenas com a cinemática, o movimento. Não discutimos muito o que é que está causando o movimento. Qual é a origem das mudanças de trajetória, das velocidades e, sobretudo, das acelerações. Na próxima aula, vamos brincar com os argumentos de Newton, partindo de brincadeiras envolvendo a relatividade de Galileu. Antes de brincar com isso, queria discutir com vocês um pequeno problema. Leram lá o livro do Moisés? O começo do capítulo 3? Aquele experimento de você ter um atirador que aponta na direção de um alvo, um esquilo, um macaco ou qualquer pobre animal que está pendurado num galho. Quando ele atira, o animal solta o galho com susto. A má notícia é que a bala sempre acerta a pobre vítima. Podemos reproduzir isso aqui, felizmente, com um alvo de papel. Eu posso pegar essa seta e assim que eu solto, eu libero a queda do alvo. O alvo cai. Vocês acham que a seta pega no alvo ou não? Será? E se eu mudar aqui as condições do meu disparo? Vou soltá-lo aqui na horizontal. Ou soltá-lo com uma velocidade inicial maior. Uma velocidade inicial menor. Por quê? Não importa o que eu faça, eu sempre pego o alvo. A velocidade vertical, note que isso é verdade para o alvo, mas a seta, ela tem uma velocidade inicial vertical, não nula. Por exemplo, esse aqui eu fiz um lançamento com ela apontando para baixo. Posso fazer um lançamento com ela apontando de baixo para cima. Eu tenho uma componente vertical. A seta está alinhada com o alvo. Então, se eu tivesse como meu sistema no referencial inercial, por exemplo, no elevador em queda livre, eu não tenho aceleração nenhuma atuando aqui sobre o meu sistema. Essa é a ideia da queda livre. Simplesmente a seta viria e atingiria o alvo, que não ia sair dessa posição. Ele está em repouso, ele permanece em repouso. Nesse caso aqui, a gente está em um referencial acelerado, uma aceleração uniforme. Essa aceleração uniforme faz com que o alvo caia, mas a seta também caia.
Então, os dois corpos estão caindo. A seta ela devia acertar aqui, mas ela caiu nesse tempo de voo. Se eu tenho o referencial em movimento aqui, eu observo esse fenômeno, eu vou ver os dois executando a trajetória. Pode ser uma reta, pode ser uma parabólica, pode ser uma outra reta com um ângulo diferente, de acordo com os diferentes referenciais que eu posso ter. Um referencial solidário com o meu sistema, aceleração nula, um referencial se deslocando com relação ao meu sistema, com aceleração nula, ou um referencial se deslocando com uma aceleração não nula, o que é equivalente a estarmos aqui em um sistema em que você tem essa aceleração na vertical. Vamos brincar com isso, nessa transformação de referenciais, e verificar a existência de referenciais que conservam a relatividade de Galileu. E como que isso se relaciona com as leis de Newton? Como a gente infere as leis de Newton a partir desses conceitos? O que eu recomendo para vocês, além da lista, é darem uma olhadinha nos vídeos. Receberam o meu e-mail recomendando os vídeos, certo? Tem o experimento de Galileu demonstrado lá, ou uma versão cinematográfica do experimento de Galileu, e a descrição dessa relatividade do movimento, a percepção do movimento ou o que se desloca em relação a quê. Entrem no site e acessem os vídeos, ok? Revejam as contas e as deduções das derivadas usadas aqui hoje em aula para ganharem traquejo.